Gente, eu quero falar para vocês que nada é tão bom quanto a gente ter paz. Nada, não existe dinheiro no mundo que pague a paz de uma pessoa. Eu cresci na casa da minha avó. E a minha avó, ela nunca quis, assim, embora ela me amasse do jeito dela, mas ela não queria, né, ter que criar uma criança, né? Então, eu não sei exatamente o que passava na cabeça dela, eu sei que ela me culpava por tudo. Então eu cresci assim, né, na casa da... Então ela ia pentear meu cabelo, ela xingava, porque que eu tava ali, né, porque que meu pai tinha trazido aquela criança para casa, né, e tal, e porque não era para ele ter se envolvido com a minha mãe, porque todo mundo sabia que não ia dar certo, e eu cresci ouvindo essas coisas, tá? Dentro de uma casa, então eu fugia muito, eu vivia fugindo de casa, eu vivia onde eu via que tinha um lar, uma família, pessoas, pai, mãe, criança, né? Então às vezes eu ia, ficava uma semana, duas fora de casa, tá? Então eu vivia assim, né? Porque eu sentia que eu vivia num lugar que não era legal para mim. E aí, conforme eu fui crescendo, eu fiz meus 14, 15 anos, comecei a namorar, né, e conheci a família do Ricardo, aonde meu marido hoje, né, fui também buscando ali, né, um apoio, buscando uma família, me envolvi com ele e também não deu certo, tá? A convivência com a família dele, né? Eu não acredito que eu não era o que a família dele esperava, né, para ele. Então eu era uma menina que não tinha pai, não tinha mãe, morava numa vila, né, trabalhava na roça, então eu não tinha muita coisa o que oferecer. Então eu também não fui ali a esposa, né, esperada, né, para o filho. Então não teve muito apoio da família, tá? Então a gente também não conseguiu ficar e aí eu fui me desenvolvendo. Quando eu fiz 18 para 19 anos, eu conheci o pai do Jonas e também procurando uma família, procurando ter um lar, uma casa, né? A casa da minha avó era disfuncional, né? Era muita briga, muita bebida. Meus tios bebiam, né? Meu pai bebia, meus tios bebiam, então a minha avó estava sempre muito nervosa, sempre xingando, sempre brigando, então eu queria sair daquela confusão ali, né? E aí eu conheci o Edival, pai do meu filho, o Jonas, né? Meu filho mais novo, e fui conviver com ele, morar na casa dele, né? Ele tinha uma casa nos fundos da casa da mãe dele. E ali também, né, passei assim umas coisas assim surreal, assim, né? A mãe dele também não era a favor de que ele arrumasse uma família e colocasse lá nessa casa dos fundos, porque, né, o terreno era dela e ela alegava ter se arrependido de ter deixado ele construir essa casa lá. Então tinha muita briga na família por conta dessa situação, sabe? Dessa casa que ele tinha lá nos fundos. E aí o tempo passou e aí eu acabei, né, vindo para São Paulo e eu, com os meus 29 anos já então, né, compramos algumas coisas, eu e o Dival tivemos, né, alguns terrenos, alguma casa, alguma coisa, mas isso tudo virou muita briga, tá? Muita briga, muita discussão, porque é meu, porque eu sou o dono, porque eu mando aqui, porque você não tem nada. Então eu acabei vendendo, a gente acabou vendendo, acabou comprando um carro, depois eu tive que vender o carro, porque o carro também não era meu, era dele. Então assim, assim, foram muitos anos de lutas, tá? Que eu acabei jogando minha vida no lixo. E aí eu me mudei para São Paulo, onde a minha mãe tinha uma casa, e eu falei, agora eu vou ser feliz, porque eu estou na casa da minha mãe, né?
E vai ser assim muito bom para mim, né? Porque aqui ninguém vai me tirar e ninguém vai me incomodar e ninguém vai me mandar embora, né? Por um tempo até que funcionou, tá? Mas assim que a minha mãe faleceu, eu dei uma arrumada na casa, os problemas começaram porque era uma herança da minha mãe. Uma herança da minha mãe que a minha mãe recebeu do pai dela. E então tinha um irmão envolvido no meio dessa herança e esse irmão transformou a minha vida no inferno, sabe? Neste lugar. Então assim, era a luz que ele cortava, era a polícia que ele chamava, estava sempre arrumando um problema, subia as escadas, falava que a casa era dele, que a casa não era minha, porque ele era o primeiro herdeiro, o primeiro dono, porque eu não morava lá há tanto tempo como ele. E era aquele inferno, aquela discussão, e todo mundo que subia na minha casa, ele ia lá ver quem era. E enquanto eu tinha, assim, né, a minha mãe, o meu esposo ali por perto, que na época eu vivia com o Edival, né, ele teve até um pouco mais de respeito, mas depois que os meus pais faleceram e o Edival também foi embora, assim, se tornou um surreal, assim, conviver, sabe? E era uma pessoa idosa, tirava você do sério, então você acabava que pondo a sua vida em risco, porque você não pode agredir um idoso, lógico, né? Fora do sério, mas aí a pessoa também, né? Enfim. Então eu achei melhor vir embora, sabe, para Extrema. Hoje eu moro aqui em Extrema. Tá vendo? Aqui é o fundo da minha casa, tá vendo? Ó, eu pago aluguel, tá? Eu pago aluguel, não vou dizer para vocês o valor, mas é um valor assim considerável, que se eu tivesse morando lá na minha casa, né, na casa da minha mãe, no que é meu, daria para fazer muita coisa com esse dinheiro. Mas nada paga a paz que eu tenho hoje. Hoje eu tenho paz. Eu tenho meus cachorros, eu tenho o portão da minha casa, entra e sai quem eu quero. Aqui não é herança, aqui marido não tem parte, então assim, tio não tem parte, a avó não fica me amaldiçoando o tempo todo porque eu trouxe uma desgraça para a vida dela e tal, sabe? Então é assim, umas coisas que as famílias, elas eu tinha umas tias e as minhas tias falavam assim, ai, vem morar com a gente e tal. Eu falava para minha avó, umas tias avós. Falava assim, mas a gente só quer você, a menina fica aí com o pai dela, com a mãe dela, ela tem pai, ela tem mãe. Deixa ela com os pais dela, você não tem a obrigação de criar. Então aquilo trazia um transtorno enorme e a minha avó ficava jogando essas coisas na minha cara. Então eu cresci jogada de um lado para o outro. Gente, nada como você ter paz. Eu como, bebo e durmo, tá? Tenho o conforto da minha casa. Se hoje eu tô aqui, amanhã eu não sei, pode ser que eu não consiga pagar esse aluguel, eu tenha que alugar uma outra casa, um outro lugar, mas assim, a partir do momento que você está pagando, é seu. Tá? A Bíblia diz, mais vale um bocado de farinha com paz do que uma mesa farta, tá? Cheia de intrigas, mentiras, brigas, discussões. Então, guarde isso na sua cabeça. Como um bocado de farinha, você e sua família. Em paz, todo mundo. Do que você ter uma mesa farta, você morar num lugar maravilhoso, ter status, ter isso, ter aquilo outro, e você não ter paz. Tá? Beijo no coração de vocês. Que Jesus possa nascer todos os dias nos vossos corações.